Durante a Primeira Guerra Mundial, uma imagem curiosa começou a aparecer nas paredes de bases da Força Aérea e nas laterais dos vagões ferroviários. Membros das Forças Armadas Australianas estavam grafitando inscrições FU. Was here, exemplo espontâneo do que agora poderíamos chamar propaganda viral, a não ser pelo fato de ninguém estar anunciando nada, mas apenas dizendo que um militar esteve naquele local. Essas imagens virais se espalharam ainda mais durante a Segunda Guerra Mundial, com os americanos alardeando Kilroy was here, e os britânicos propalando Chad was here. A versão brasileira seria algo do tipo: o Moita esteve aqui. A inscrição era acompanhada do desenho de um homem careca, espiando furtivamente atrás de um muro, com um longo nariz se projetando além do muro. Curiosamente, o nariz de Fu/Kilroy/Chad/Moita é uma curva clotoide, ou espiral de corno. As curvas clotoides são como o S estendidos. Aparecem em designs tão variados quanto montanhas russas e rampas de saída em rodovias, que permitem aos motoristas retornar na direção oposta. Também são muito comuns em desenhos ao acaso. Esse tipo de curva aparece nesses 3 exemplos, e em muitos outros, porque é o percurso mais espontâneo de um objeto que se move em velocidade constante, como um trem de montanha-russa, um automóvel ou a mão que conduz um lápis. 187 As curvas clotoides são simplesmente as mais fáceis de desenhar, elas têm fluência de processamento para quem as traça. No entanto, o ponto mais importante sobre o Moita é ser um exemplo precursor de imagem viral. O desenho se propaga espontaneamente, sem nenhuma pessoa ou organização dirigindo. Além disso, tem alguns traços comuns com imagens virais que vemos na internet hoje, envolve humor e rostos. Todavia, enquanto em capítulos anteriores examinamos atributos que tornam as imagens atraentes ou esteticamente agradáveis, veremos que as curvas clotoide podem prejudicar a imagem quando a intenção é viralizá-las. Esse personagem é fácil de desenhar, mas não é fácil, nem belo para os olhos. Entretanto, isso não importa muito quando se trata de espalhá-lo como mimos. Em geral, as imagens e ideias que viralizam passam a ser conhecidas como mimos. O conceito de mimo foi introduzido em 1976 pelo biólogo Richard Dawkins, no livro The Selfish Gene. Ed Brass. O Gene Egoísta, tradução de Rejane Rubino. Companhia das Letras, 2017. 188 Enquanto gene e um conjunto de informações biológicas que se multiplica na reprodução de organismos vivos, mime é, por analogia, uma ideia que evolui. Se propaga através da cultura humana. Ampliando a analogia, da mesma maneira como os desafios do meio ambiente pressionam as espécies a evoluir, os mimos evoluem na medida em que são úteis em termos culturais. Essa utilidade pode consistir simplesmente em nos divertir, ajudar a nos comunicar e nos interligar socialmente. Esse conceito de mimo nos inspirou até no campo acadêmico com a disciplina memética, que estuda como os mimos se espalham, conforme padrões evolutivos e outros modelos científicos. A essência do mimo é adaptar-se e se reproduzir. Nem todas as ideias se tornam mimos. Um mito antigo que sobrevive há milênios é um bom exemplo de mimo. Compreender como os genes se propagam exige o estudo de biologia. Compreender como os mimos se espalham requer o estudo da mente. Os mimos visuais são, portanto, tema importante para o neurodesign. Analisar os mimos e o que os torna eficazes pode oferecer insights sobre como popularizar designs que se difundam por conta própria. As pessoas querem que suas imagens se tornem virais.
O marketing viral pode ser turbinado online, assim como as imagens mais contagiosas podem se reproduzir e se alastrar como vírus reais, sem nenhum dos custos associados à propaganda. Até algum tempo atrás, a única maneira efetiva de promover a visualização em massa. O futurólogo Alvin Toffler, em seu livro de 1980, The Fed Wave, é de Brás. A terceira onda, tradução de João Távora. Record, 2014, cunhou o termo prosumidor, para descrever a mistura dos papéis de consumidor e produtor. 189. Décadas depois, vemos como a internet está confirmando a previsão. Centenas de milhões de pessoas em todo o mundo fazem o upload do seu próprio conteúdo visual, alguns totalmente originais, outros, uma mescla de imagens ou vídeos em circulação. Quase 2 bilhões de imagens são lançadas na rede todo santo dia. 190. Os mimos visuais são um fenômeno de prosumidores. Podem surgir como imagens de cultura popular, como fotos de celebridades, mas depois são adaptadas, ampliadas ou simplificadas. Centenas de horas de vídeos são carregadas a cada minuto só no YouTube, grande parte produzida ou mesclada pelo próprio usuário. A vantagem viral das imagens mescladas é que já chegam com reconhecimento implícito e com o apelo da familiaridade. Também se espalham com mais eficácia se forem introduzidas numa rede já consolidada de fãs e de pessoas interessadas. Por exemplo, acrescentar uma citação engraçada a uma imagem de Jornada nas Estrelas é compartilhada com muita frequência nas mídias sociais por fãs desse universo ficcional. Ou se alastram por explorarem alguma coisa com apelo difuso, como a graciosidade de gatos e bebês. Portanto, as imagens virais online que fazem grande sucesso têm dois componentes, social e visual. As influências sociais decorrem de aspectos como quantidade de seguidores da pessoa ou organização que posta a imagem ou vídeo, até que ponto são alvos de apreciação e confiança, e outros. Também há o efeito da imagem em si, se ela atrai pessoas. Da conjugação desses dois efeitos, talvez resultem visuais virais, difíceis de estudar de maneira controlada. Por exemplo, uma imagem pode tornar-se sucesso viral, a, por ter sido concebida, em si, para disparar o sentimento de compartilhamento com os outros, ou, b, por ter tido a sorte de ser compartilhada por pessoas com grande quantidade de seguidores nas mídias sociais. Da mesma maneira, uma imagem pode ser compartilhada caso se relacione com alguma coisa que tem sido mencionada com frequência na empresa ou que conte com o apoio de alguma celebridade. Os tipos de imagem em que estamos interessados aqui são aquelas que se tornam virais por força do design em si, não em virtude de seu conteúdo social. Precisamos olhar mais para o mundo real para compreender o que faz uma imagem compartilhada com sucesso. Mimos de internet. O que Barack Obama, o astrofísico Neil deGrasse Tyson, o músico Freddie Mercury e os atores Jackie Chan, Patrick Stewart e Nicolas Cage têm em comum? A resposta é que cartoons do rosto deles se transformaram em mimos populares online. Cada desenho capta com perfeição um sentimento ou um momento social com que todos nos relacionamos. Essas imagens, então, podem ser postadas em fóruns de discussão, sessões de comentários de sites e em mídias sociais, como maneira abreviada de responder a um tópico em discussão. São um pouco como emoções, maneira muito usada de expressar sentimentos graficamente. Essas celebridades, em especial, provavelmente tornarão-se populares como mimos por serem altamente reconhecíveis entre os homens jovens que
predominam nos anárquicos fóruns de discussão online, como Reddit e 4chan, onde muitos desses mimos se originaram e se espalharam. Figura 9.2 Mimos virais na internet. Esses mimos tipicamente retratam um sentimento que não tem um termo próprio ou que não se descreve com uma única palavra. São semelhantes a uma nova forma linguística que se tornou popular com a ascensão das mídias sociais, no momento em que é um novo tipo de construção que surgiu espontaneamente para ajudar as pessoas a comunicar sentimentos geralmente típicos de determinada ocasião ou evento, a qual, pela simples descrição de um momento único, leva os circunstantes a sorrir e acenar em reconhecimento. Por exemplo, no momento em que você percebe que esqueceu as chaves, ou no momento em que você não consegue parar de rir ao contar uma piada e, ao terminar, percebe que nenhum de seus amigos riu. Os linguistas a denominam oração subordinada. Não é um período completo e exige o preenchimento de uma lacuna, como num quebra-cabeça. Em outras palavras, omitem uma oração principal do tipo lembra de como é quando, no momento em que, ou sabe o que você sente no momento em que. Como já vimos, o cérebro adora enigmas simples, pois temos um breve surto de prazer ao resolvê-los. Os enigmas que nos desafiam a preencher lacunas estão usando o efeito Zeigarnik. As coisas incompletas geram uma tensão que as deixam em aberto na mente até encontrarmos a solução. É difícil ler uma oração subordinada sem acrescentar automaticamente a oração principal omitida. As orações subordinadas também conotam a premissa implícita de que o sentimento a que se referem é universal. Ao dizer, no momento em que, sem definir explicitamente o sentimento, você está confiante em que os outros também conhecem o sentimento. É uma forma de expressão eminentemente social. Embora mime, de início, designasse de maneira mais geral ideias que se difundem e evoluem, o termo agora assumiu este significado mais específico, cartoons ou fotos de humor que tipicamente captam um sentimento facilmente reconhecível. Às vezes, tendências mais gerais, como certos tipos de vídeos do YouTube ou hashtags de mídias sociais, são descritas como mimos, mas o verdadeiro mime é a imagem humorística que ilustra sentimentos. Os usuários geralmente adaptam esses mimos a temas atuais, acrescentando texto. Por exemplo, ao comentarem como reagiram a uma notícia em curso sobre uma celebridade, ou simplesmente ao contarem uma história abreviada de alguma coisa interessante ou engraçada que fizeram. Isso ajuda o mimo visual a se espalhar, tornando-o bastante versátil para se ajustar a diferentes situações. Ele se torna adaptável. Como genes biológicos reais, eles podem mudar, e essas mutações podem ajudá-los a se propagar ainda mais. As imagens mais virais da internet. Quando esta página foi escrita, as 20 imagens online mais virais de todos os tempos apresentavam predominantemente rostos humanos, 13, ou animais. 7. 12 delas podem ser consideradas cômicas, e apenas 3 representam celebridades ou pessoas famosas. Animais com aparência estranhamente associável a humanos se destacam em 6 das imagens. Por exemplo, um gato com fisionomia rabugenta. Animais fotobombing que se intrometem no enquadramento da foto aparecem em 2 das imagens, como uma arraia-manta que desponta atrás de um grupo de mulheres na água, como se as estivesse abraçando, e um esquilo que irrompe na foto de um casal em meio à imensidão, olhando direto para a câmera. Como os animais com expressões associáveis a humanos, os que despontam em fotos são fontes de humor e de familiaridade inesperada em atividades que
Normalmente relacionamos com humanos. Embora os profissionais de marketing geralmente assumam que beleza e atração física são os indutores mais poderosos. De imagens populares, apenas 2 das 20 imagens virais focam explicitamente no fascínio do personagem central. 191. Mimos e neurodesign. Os mimos de internet podem ser o cúmulo da forma em neurodesign. Eles aplicam numerosos princípios de neurodesign que analisamos nos capítulos anteriores. Efeito mudança de pique, ver capítulo 2. Muitos mimos são como caricaturas. Por exemplo, os baseados em pessoas reais, apesar de serem com frequência desenhos simples, são reconhecíveis na hora. Embora não apresentem os traços exagerados das caricaturas típicas. Captam a essência ou rasa da pessoa, inclusive fisionomia ou postura muito típica do indivíduo. Minimalismo, ver capítulo 3. Os mimos são muito simples e facilmente compreensíveis. Eles tendem a evoluir e a se tornar mais simples com o passar do tempo. Por exemplo, fotos se convertem em desenhos de linha, ao mesmo tempo em que acentua o efeito mudança de pique, a conversão da foto em desenho de linha também a torna minimalista. Esse minimalismo não só confere à imagem um apelo neural, mas também lhe transmite uma vantagem técnica, é eficaz em variedade mais ampla de formatos de tela, mesmo em resoluções mais baixas. Familiaridade inesperada, ver capítulo 3. Mimos de animais exploram o poder da familiaridade inesperada. Um mimo popular no Reddit apresenta a foto de uma foca inclinando a cabeça para trás com a face congelada. Em notória expressão de pânico embaraçoso, o tipo de sentimento que se tem ao perceber que fez alguma coisa errada ou cometeu uma gafe e receia que alguém a tenha percebido. Esse tipo de antecipação receosa é algo com que todos nos associamos, mas não esperamos ver no rosto de um animal, o que lhe imprime o apelo da familiaridade inesperada. Além disso, os sentimentos captados por esses mimos geralmente não têm um nome. Em outras palavras, para descrevê-los é necessário construir todo um período sintático. Ao passo que mostrar uma imagem que capte o sentimento de maneira facilmente compreensível parece muito mais fluente. Prototipicidade, ver capítulo 4. As imagens meméticas geralmente são a versão concentrada, bruta de um sentimento. Na vida real, a maioria das pessoas frequentemente tem sentimentos que não se manifestam no rosto ou que se revelam apenas através de alterações mínimas na expressão facial total. Além disso, muitas vezes temos sentimentos mistos que não se manifestam na fisionomia como versões puras dessas emoções. Os mimos são expressões autênticas desses sentimentos típicos de todas as pessoas. Apelo emocional, ver capítulo 5. Quase todos os mimos transmitem sentimentos. Em especial, os mimos parecem usar com intensidade emoções sociais, como embaraço, incredulidade e admiração. As emoções sociais são essencialmente compartilháveis. Como o humor tem compartilhabilidade, shareability, implícita, se ouvimos, lemos ou pensamos em alguma coisa engraçada. Naturalmente sentimos a premência de compartilhá-la. Ao fazê-lo, nós nos relacionamos com os outros e ganhamos pontos sociais. Destaque visual, ver capítulo 6. Ao analisarem a popularidade de mais de 2 milhões de imagens do site Flickr, os pesquisadores descobriram que até as cores das imagens produziam efeitos. 192 em geral, as imagens com mais azul e verde eram menos populares que as imagens com mais vermelho. A ideia é que essa preferência decorre da maior probabilidade de cores mais
intensas, como as avermelhadas, atraírem a atenção em outras palavras, terem mais destaque visual. À medida que as pessoas rolam, percorrem e varrem redes sociais, não admira que as imagens com mais destaque visual tendam a levar vantagem. Prova social, ver capítulo 7. Ser parte da in-crowd, claque, foi provavelmente indutor de importância vital para os nossos ancestrais. Para sobreviver e proliferar, precisamos manter vínculos com grupos cooperativos, família e tribo. Ser alienígena ou desterrado facilmente pode significar a morte. O compartilhamento de memes é uma forma de vinculação. Conota que você é parte do endogrupo porque está compartilhando a piada. Os outros, em geral, estão familiarizados com o sentimento expresso pelo meme, provavelmente com o meme em si e, se representa uma celebridade, também com a pessoa em si. Desejo mimético. Além de simplesmente espalhar ideias, os desejos e as vontades também podem se propagar. Alguns neurocientistas os denominaram desejos miméticos. Em um estudo, os participantes foram escaneados em aparelho de imagem por ressonância magnética funcional enquanto assistiam a uma série de vídeos. 193 Os vídeos mostravam dois objetos idênticos como brinquedos, roupas, ferramentas ou alimentos que se distinguiam apenas pelas cores diferentes, e nos vídeos aparecia alguém selecionando e escolhendo um dos itens do par. Depois, pedia-se aos participantes que avaliassem quanto gostaram de cada objeto. Os resultados mostraram que, ao verem alguém escolher um objeto, não importa a categoria, as pessoas se tornavam mais propensas a escolher o mesmo objeto. Os dados do escaneamento do cérebro revelaram que dois sistemas cerebrais, em especial, eram ativados ao mesmo tempo quando os participantes assistiam aos vídeos. Primeiro, algo chamado sistema de neurônios espelhos, ou áreas do cérebro, que são ativadas quando a pessoa não só se prepara para fazer um movimento, como apanhar alguma coisa, mas também quando vê alguém executar o mesmo movimento. Em outras palavras, simplesmente ver alguém praticar uma ação como pegar um item pode levar o cérebro a espelhar essa atividade. A segunda área que se tornou ativa foi o sistema que antecipa recompensas. A neurociência interpreta a ativação dessas duas áreas ao mesmo tempo como marcador de desejo mimético. Curiosamente, como o efeito mera exposição que vimos no capítulo 3, apenas ver alguém apanhar alguma coisa foi suficiente para disparar o desejo mimético. Também é semelhante ao efeito dotação ou posse, que vimos no capítulo 7. Ao nos referirmos aos esquemas de experimentação gratuita, esse efeito ocorre quando valorizamos mais alguma coisa que possuímos. O desejo mimético, porém, é querer algo com mais intensidade depois de ver alguém que recebeu o serviço ou comprou o produto. É como crianças pequenas que brincam juntas. Quando uma pega um brinquedo, geralmente as outras querem o mesmo brinquedo. Emoções e conteúdo viral. As emoções desempenham um papel importante na viralização do conteúdo online. As pessoas são mais propensas a compartilhar links quando se sentem comovidas de alguma maneira. Por exemplo, a empresa de internet BuzzSumo analisou a popularidade de 100 milhões de artigos online e constatou algumas tendências interessantes. 194 O primeiro, como seria de esperar, a presença de uma imagem aumentou a probabilidade de que o artigo fosse compartilhado. A probabilidade de compartilhamento dos artigos com imagem se mostrou 2 vezes superior à dos artigos sem imagem. Eles também analisaram o conteúdo emocional dos posts e descobriram que certas emoções eram mais tendentes a induzir
Compartilhamentos. Essas emoções eram espanto, humor/riso, e alegria, raiva e tristeza foram menos compartilhadas. Espanto é um sentimento interessante, do ponto de vista de neurodesigno. Embora, geralmente, seja ignorado pelos profissionais de marketing, as imagens que evocam espanto podem ser muito populares online. Tipicamente, o espanto é provocado por uma combinação de beleza e grandeza. Por exemplo, cenários naturais que atraem pela imensidão e esplendor, como fotos maravilhosas do Grand Canyon. Há algo no sentimento de espanto que nos faz querer compartilhá-lo com os outros. Outra descoberta foi que os infográficos eram altamente compartilhados, o que também é previsível sob a perspectiva de neurodesigno. Como descrevi no capítulo 3, os infográficos podem ser boa maneira de despertar o apelo mais simples do que o esperado. São ricos de novidade e informação, além de, se bem desenhados, fáceis e intuitivos de ingerir. Outro estudo examinou a viralidade de aproximadamente 7.000 artigos do New York Times, considerando o conteúdo emocional deles. 195 em geral, concluiu-se que o conteúdo emocional era mais viral do que o conteúdo não emocional, e que as emoções positivas eram mais virais que as emoções negativas. Mais uma vez, constatou-se que o sentimento de espanto era altamente compartilhável. Além disso, sentimentos positivos, mas pouco instigantes, como satisfação e descontração, não são suficientes para impulsionar a viralidade. A emoção deve ser mais instigante para comover as pessoas e as impelir a compartilhar o conteúdo. Exceções quanto às emoções negativas, foram artigos que despertavam raiva e ansiedade. Quem se sente enfurecido com uma notícia quer compartilhá-la para arregimentar resistência e oposição entre os amigos e outras pessoas com inclinações políticas semelhantes, por exemplo. Se algo provoca ansiedade, compartilhá-lo com os outros pode reduzir a ansiedade. No entanto, artigos que evocam tristeza dificilmente tornam-se virais. Imagens arquetípicas. O psicanalista suíço Carl Gustav Jung acreditava que certas imagens tinham repercussão universal, profunda e inconsciente entre as pessoas, por atiçarem nossos instintos. Ele denominou essas imagens de arquétipos e as descreveu como imagens primordiais que refletem padrões básicos comuns a todos nós e que são universais desde a aurora dos tempos. 196 Essas imagens não são os instintos em si, mas uma expressão deles, e, portanto, ressoam profundamente em nosso íntimo. A forma exata dessas imagens pode mudar e evoluir com o tempo, mas elas ainda sondam e traduzem os mesmos arquétipos subjacentes. Como os arquétipos são universais e inerentes à mente humana, a imagem que os evoca é compreendida com rapidez e facilidade pelos observadores. Os arquétipos podem ser tipos de personalidade ou caráter, como mágico, trapaceiro, herói ou cuidador. Também podem ser seres não humanos, como o monstro ou a floresta. Os arquétipos não são realmente um conceito de neurociência, por exemplo. Não sabemos como essas formas instintivas podem ser herdadas e armazenadas no cérebro, muito menos disparadas por imagens, mas elas fornecem um modelo interessante para especular sobre o sucesso e a prevalência de certos tipos de imagens. Um computador pode prever se uma imagem se tornará viral, se o conteúdo de uma imagem, e não só até que ponto é atual, interessante, relevante e oportuno no momento ou se recebeu o impulso inicial de ser lançado por uma celebridade de internet, pode influenciar seu poder de contágio e alastramento. Deve ser possível programar um computador para prever sua
viralidade. Isso é exatamente o que um grupo de pesquisadores realizou. Eles montaram um banco de dados com cerca de 10.000 imagens que tinham sido postadas no Reddit, e, para cada imagem, coletaram dados sobre quanto eram populares, isto é, quantos upvotes, ou aprovações, haviam recebido, e com que frequência tinham sido compartilhados. 197 assim, criaram coleções de imagens, A, que tinham sido altamente virais, B, que não tinham sido virais e, C, que ficaram no meio termo. Mostraram, então, aos participantes, uma seleção de diferentes tipos de imagens e lhes pediram para prever o grau de viralidade de cada uma. Também pediram aos participantes que classificassem as imagens com base em 52 atributos, como tipos de emoções que evocavam. E dessa maneira constataram a existência de padrões nítidos de conteúdo nas imagens virais. As 15 principais características de conteúdo são: os conteúdos de imagens menos tendentes a viralizar incluíam. Curiosamente, as imagens simétricas também eram menos tendentes a viralizar. Exemplo de quando uma imagem pode ser bela e esteticamente agradável, mas não evoca o desejo de compartilhar. A lista de conteúdo de imagens não virais mostra que as imagens belas ou que transmitem emoções prazerosas de baixa intensidade, como tranquilidade ou serenidade, podem ser aprazíveis, mas não são compartilháveis. O sucesso de imagens sintéticas ou photoshopadas mostra o valor de imagens mescladas. As imagens que podem ser alteradas pelos destinatários tornam-se mais tópicas, ou seja, atuais, interessantes, relevantes e oportunas, por exemplo, com acréscimo de textos que a relacionem com o tema em discussão, ou no noticiário, ou engraçadas, por exemplo, imagens de caras trocadas, como a foto de um adulto e de um bebê, com o rosto um do outro. O sucesso desse tipo de imagem pode ser explicado por evocarem familiaridade inesperada, ver capítulo 3. Em outras palavras, mostra alguma coisa familiar, mas de maneira inesperada. As imagens com mais de uma das características virais, por exemplo, photoshopadas, mostrando um animal, tinham ainda maior probabilidade de viralizar. E se, no entanto, o designer precisar criar uma imagem viral maravilhosa ou com baixa intensidade emocional? Em outras palavras, será que imagens intrinsecamente não virais podem viralizar? A resposta é sim. Os pesquisadores descobriram que até imagens com conteúdo não viral podiam viralizar, com o acréscimo dos elementos virais. Evidentemente, alguns dos tipos de conteúdo que tornam a imagem viral no Reddit talvez não sejam os mesmos de outras redes e contextos. O Reddit é muito enviesado para uma demografia de homens jovens, e o fato de ser possível postar no anonimato torna o conteúdo mais agressivo ou anárquico e mais compartilhável. As descobertas, porém, são compatíveis, de um modo geral, com as de outras pesquisas. Humor, graciosidade, simplicidade, por exemplo, cartoons, e emoções de alta intensidade, como susto, são mais virais, ao passo que imagens maravilhosas e tranquilas não são. Os pesquisadores também descobriram que era possível prever a viralidade de uma imagem além das taxas de acerto ao acaso, cerca de 65% de exatidão, mesmo que não a tivessem visto antes. A exatidão melhorava quando se mostravam aos participantes pares de imagens, uma das quais tinha viralizado e a outra, não, e se pedia que adivinhassem a que viralizou, com mais ou menos 70% de exatidão. Entretanto, a exatidão diminuiu quando os pares incluíam uma imagem de viralidade intermediária, em torno de 60% de exatidão. Em seguida, os
Pesquisadores prepararam um computador para analisar imagens com base nos 52 atributos, e o computador previu as imagens virais melhor do que os humanos, 65% de exatidão. Evidentemente, o computador tinha acesso ao conhecimento oculto do que torna uma imagem viral, mas ainda assim o desempenho é impressionante. Os principais sites de imagens virais. As redes sociais são as maiores sementeiras de imagens virais. Cada uma das principais mídias sociais tem suas próprias características, e diferentes tipos de conteúdo podem ser mais adequados para diferentes redes. Facebook, mais de 1,5 bilhão de usuários ativos. É a maior rede social. As imagens do Facebook podem promover bom engajamento, pessoas comentando-as e discutindo-as, e compartilhamento, usuários repostando-as em suas próprias contas. O marketing viral no Facebook é possível via numerosas mídias visuais diferentes, imagens, GIFs animados, vídeos ou jogos simples. O Facebook é usado basicamente por pessoas que se mantêm em contato com o que os amigos e familiares estão fazendo, e, portanto, estão pré-ativadas para consumir e compartilhar conteúdo com um toque pessoal. Conteúdo inspirador, engraçado ou novo, que conte histórias de pessoas reais pode ter boa receptividade no Facebook. Do mesmo modo, na medida em que as pessoas verificam com regularidade suas contas no Facebook para percorrê-las ou para postar fotos ao longo do dia, de qualquer lugar, também o marketing viral local pode ser eficaz. Por exemplo, se o seu negócio tiver presença física, será que você consegue criar algo inovador ou engraçado com que as pessoas queiram tirar fotos para postar no Facebook? Um exemplo disso é a proliferação de bares, cafés e restaurantes que escrevem coisas engraçadas em seus quadros de avisos na entrada. Os frequentadores podem fotografá-lo e lançar as fotos no Facebook, chamando a atenção para o estabelecimento. Instagram, mais de 400 milhões de usuários ativos. O Instagram é ainda mais focado em imagens que o Facebook. Em especial, é usado para exibir fotos de alta qualidade. A variedade de filtros próprios significa que logo de cara os usuários tentam melhorar ou sofisticar suas imagens antes de postá-las. Como é mais aberto que o Facebook, as imagens são compartilhadas com qualquer pessoa, com mais rapidez, não só com as redes fechadas de amigos e familiares, há mais chances de que os usuários descubram imagens que lhes interessem, de produtos, lugares, eventos ou atividades, o que salienta a importância de imagens rotuladas no Instagram. As pesquisas mostram que rostos são indutor poderoso de engajamento no Instagram. 198 fotos com rostos têm 1/3 a mais de probabilidade de serem aprovadas e comentadas. Twitter, mais de 300 milhões de usuários ativos. Como o Twitter só permite postagens curtas, com até 140 caracteres, as imagens ajudam a espremer muita informação. O Twitter é uma corrente de conscientização em tempo real. As postagens aparecem instantaneamente nos feeds das pessoas, mas, em seguida, logo desaparecem, à medida que são substituídas por outros. Portanto, as postagens são mais eficazes no momento, o que aumenta a importância de imagens relacionadas com eventos em curso e tópicos de discussão ao vivo, como esportes e notícias. Além disso, pedir às pessoas para retweetar a sua postagem, por exemplo, favor retweetar, ou favor RT, ajuda a aumentar o compartilhamento, da mesma maneira como incluir um link, salientando a importância de compartilhar mais informações.
além do canal estreito propiciado pelo Twitter, de somente 140 caracteres. 199. Pinterest, mais de 100 milhões de usuários ativos. Foi a rede social com crescimento mais acelerado e a primeira a alcançar 100 milhões de usuários. 200 é um veículo de descoberta visual, em vez do compartilhamento de atividades e opiniões em tempo real do Twitter, e ao contrário da comunidade de amigos e familiares do Facebook. Os usuários do Pinterest estão ansiosos por descobrir coisas graciosas, úteis e desejáveis, diferentemente dos de outras redes sociais, onde fotos e faces de pessoas são mais predominantes. A comunidade Pinterest é quase 80% feminina. O Pinterest também é mais pictórico do que verbal. A maioria dos usuários pina ou repina imagens ou navega pelo site, em vez de escrever comentários. As categorias populares de imagens no Pinterest incluem artes e ofícios, moda, alimentação, feriados e férias, e produtos. Embora envolvam muitos dos princípios de neurodesign que vimos nos capítulos anteriores, as imagens virais são de um tipo diferente. Precisam atrair pessoas de maneira diferente daquelas cujo propósito é serem meramente atraentes, desejáveis ou esteticamente agradáveis. Os critérios de avaliação do sucesso das imagens virais são muito objetivos. Os compartilhamentos podem ser medidos diretamente online. Já no caso de imagens concebidas para serem meramente atraentes, desejáveis ou esteticamente agradáveis, só é possível avaliar o sucesso por meio de testes de pesquisa exclusivos. À medida que os computadores ficam cada vez melhores na análise de imagens, tanto do conteúdo quanto do estilo, compreenderemos com sofisticação crescente e cada vez melhor o que faz uma imagem viral. Resumo: os mimos visuais são desenhos ou fotos que são compartilhados online milhares ou milhões de vezes, por explorarem coisas apreciadas pelo cérebro humano. Desenhar imagens para serem virais é diferente de desenhar imagens para serem esteticamente agradáveis. Viralidade e beleza são atributos diferentes, e belas imagens podem não ser virais. As imagens que são geradas ou alteradas de maneira sintética, que são cartoons engraçados ou que contêm animais tendem a ser mais virais. O conteúdo emocional tem mais probabilidade de viralizar do que o conteúdo não emocional. Emoções de alta intensidade são mais virais do que emoções de baixa intensidade.